Fala galera, damos início aqui a mais um vídeo da nossa série Faixa Branca. Para quem ainda não sabe o que é a série Faixa Branca, eu recomendo fortemente que corra lá no nosso canal e entre nessa playlist. É uma playlist exclusiva para investidores iniciantes, para aquelas pessoas que ainda estão engatinhando no mundo financeiro. Então vale a pena assistir desde o primeiro vídeo, pois eles são sequenciais, tá? Hoje nós falaremos exclusivamente do mercado de renda variável. Tá? E aquele pedido que eu tenho que deixar aqui, né, gente? A curtida nesse vídeo, seguir a gente no nosso canal e também deixa um comentário o que tá achando, alguma sugestão ou crítica pra gente melhorar no próximo vídeo, tá bom? Solta a vinheta. Falando agora sobre renda variável e hoje especificamente sobre o mercado de ações, nós explicaremos como funciona esse mundo, quais são as informações básicas que vocês precisam saber antes de comprar a primeira ação e entrar no mercado de cabeça, tá bom? Então assim, gente, quando a gente compra uma ação de uma empresa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos virando sócio daquela empresa, né? Então a gente tem nossos direitos, os nossos deveres e temos que entender um pouquinho do setor que a gente está entrando, né? Por exemplo, eu vou comprar uma empresa no setor de saúde. Você entende do setor de saúde? Você sabe o que pode fazer essa empresa ir bem ou essa empresa ir mal? Vou comprar uma empresa no setor aéreo. Você entende o setor aéreo? Você sabe como que é composto o custo daquelas empresas? Então a gente sempre recomenda que vocês entrem num setor que você tenha uma certa familiaridade. Até porque na hora que você pegar um relatório daquela empresa, vocês vão conseguir ler com precisão e com um entendimento mais fácil aquilo que está escrito naqueles números e naquelas explicações básicas que as empresas dão, tá bom? Então, assim, depois que a gente analisou o setor, né, é muito importante a gente entender as duas maneiras que nós temos para ganhar com uma determinada ação, né? A primeira maneira é ganhar com os dividendos. O que são os dividendos que uma empresa distribui para a gente, acionista, né? Então, todo ano ou todo final de trimestre, cada empresa tem uma periodicidade, né? Essa empresa vai apresentar os números. Esses números, ela vai lá mostrar o quanto que ela vendeu, o quanto que ela teve de custo e o quanto que ela teve de lucro. Esse lucro é o quê? O quanto ela conseguiu ganhar da atividade dela, né? Por exemplo, uma empresa que vende café, né? Ela plantou café, torrou o café, produziu, e esse custo dessa operação inteira foi de R$5 o quilo. E ela vende no mercado, no supermercado, a R$10 o quilo desse café. Consequentemente, o lucro dessa empresa foi de R$5, falando de forma bem simplista. Esse é o lucro que uma empresa pode obter. E nós, como acionista daquela empresa, nós vamos ter direito a uma parte desse lucro, porque a gente é acionista. Toda empresa que vocês são sócios, quando ela dá lucro, você pode receber uma parte desse lucro. E essa parte que vem para nós, investidores, é chamada de dividendos, tá? Então, uma empresa SA de capital aberto que dá lucro, ela paga uma parte desse lucro para a gente, ou até mesmo a totalidade desse lucro, como dividendo. Então essa é uma forma da gente conseguir ganhar um dinheiro daquela posição, daquele investimento que a gente fez na empresa por conta da nossa compra de ações, certo? Então essa é a primeira maneira da gente ganhar dinheiro no mercado de ações, comprando uma ação, essa empresa dando lucro e uma parte desse lucro vindo para a gente através de proventos, dividendos, juros de capital próprio, tá bom? Então essa é uma informação muito importante. E a maioria das pessoas, antes de comprar uma ação, o que eles deveriam olhar? Poxa, essa empresa dá lucro? Ela me paga quanto de dividendo por ação ao término do exercício, tá? Qual a periodicidade que essa empresa paga dividendo para a gente? Isso é muito importante, tá? Segunda maneira da gente ganhar dinheiro com ação. Eu compro uma ação hoje por R$10 e amanhã ela valorizou. Ela valorizou, eu tenho um lucro do valor que ela passou. Então ela saiu de 10, foi para 12, eu tive um lucro de R$2. Mas eu só vou auferir esse lucro se eu vender minhas ações. Não adianta a ação estar 12 e eu não vendi. Então eu não tive nenhum lucro nessa operação, né? Isso independente dos dividendos que a gente tinha falado anteriormente.
Então muita gente, né, que perde dinheiro no mercado de ações, perde por isso. Então o cara paga R$10 hoje, amanhã ela cai para 9. Se aquela empresa é boa, né, você não tem que se preocupar. Se você não precisa daquele dinheiro imediatamente, você não precisa se preocupar. Se você acredita na empresa, você pode até comprar mais ações, aumentar a sua participação. Para quê? Porque se você tem certeza que ela vai dar lucro no final do ano, uma parte desse lucro vai vir ainda maior para você, porque você tem um percentual maior de participação naquela empresa. Deu para entender? Então, muita gente que perde dinheiro no mercado é o quê? Comprou hoje por R$10, amanhã cai, ele não enxerga isso como uma oportunidade. E sim como um desespero, e fala, eu estou perdendo dinheiro, vou vender minhas ações. Então, gente, eu recomendo fortemente que antes de vocês comprarem uma ação, tendo essa cabeça de longo prazo, vocês pensem se aquela empresa vai dar lucro, se ela paga dividendos, qual a frequência, se é um setor que vocês conheçam, se você acredita, além do dividendo, numa valorização. Porque se aquela empresa estiver dando lucros de forma recorrente, cada vez mais a tendência da ação também é valorizar. E lembrando que essa valorização você só vai auferir o lucro se você vender a ação. Tá? Depois nós vamos gravar um vídeo exclusivamente falando de imposto de renda. Tá bom? Agora que a gente entendeu a forma da gente ganhar com uma ação, vamos entender um pouquinho a diferença. Vocês vão se deparar aí com dois tipos de ações, na verdade 3, né? As ordinárias, as preferenciais e as units, tá? Então, qual é a diferença de uma ação para outra? A ordinária normalmente tem o final 3, tá? Mas depois eu vou explicar também para vocês como que a gente consulta e como que a gente olha isso. Tá? E as preferenciais, normalmente o código dela termina com 4, né? Então uma ação é composta por 4 letras, que normalmente é uma abreviação, e um número no término desse código. Então, por exemplo, a Petrobras é PETR4, é a ação preferencial da Petrobras. PETR3 são as ações ordinárias da Petrobras. Tá? E eu tenho as units que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que normalmente tem o final 11, tá? Então qual é a diferença das ações ordinárias para as preferenciais? As ações ordinárias, os acionistas que compram esse tipo de papel, normalmente por que eles compram? Porque eles querem ter direito a voto. Então, dependendo da regulamentação da empresa, o cara que comprou uma ação ordinária, ele pode ir lá na Assembleia e votar para escolher o presidente, para escolher o diretor, ele tem poder de voto naquela empresa. Então, o investidor que quer o controle da empresa, normalmente ele mira nesse tipo de ação, na ação ordinária, tá? Já as ações preferenciais são aquelas ações que, como o próprio nome já diz, eu tenho preferência para receber os dividendos. Então, aquele acionista que está preocupado, não está muito preocupado com a gestão, ele está mais ligado ali em realmente chegar no final do ano ou chegar no final do exercício, pingar um dinheiro na conta dele como dividendo, ele vai na ação preferencial. Tá? Então tem essa diferença entre uma e outra, e a Unity é um conjunto dessas duas ações. Por que algumas empresas têm essas Units? Nós vamos explicar isso um pouquinho mais para frente também, mas dando um resumo rápido. Porque as ações ordinárias não têm tanta liquidez. E para as empresas estimularem a liquidez e a negociação dessas ações ordinárias, o que eles fazem? Eles juntam as preferenciais com as ordinárias e fazem um pacote. Esse pacote é Unity. Então, quando você está comprando uma ação Unity, normalmente você está levando um pacote de ordinária e preferencial junto. Tá bom? Eu gosto de contar um exemplo aqui, nesse caso, né, de diferenciação de ordinária e preferencial, que é muito importante vocês saberem que tipo de ação comprar naquela hora. Então não basta só você definir a empresa, você tem que definir qual o tipo de ação que você quer comprar. Deixa eu contar um caso para você. Há uns anos atrás, teve uma troca de ações entre a cervejaria Interbril e a Ambev, que é uma cervejaria belga. E eu lembro na época, foi um bafafá, todo mundo comprando ações da Ambev, acreditando nessa parceria para uma potencial valorização da ação, né? E assim que foi anunciado, as ações ordinárias subiram muito e as preferenciais não tiveram uma valorização
tão relevante. Por quê? Porque quando tem uma fusão, uma aquisição, além de ter um mecanismo chamado tag along, que eu vou explicar também num vídeo um pouco mais para frente, quando o cara compra uma empresa, o que ele quer num primeiro momento? Ele quer ter o controle. E para ele ter o máximo de controle, o máximo de votos, ele precisa sair comprando as ações ordinárias de todo mundo, né? Então isso é um dos motivos, além da questão do tag along, né, que depois eu explico para vocês, faz a uma ação subir. Então quando a gente estiver mirando uma fusão, uma aquisição de uma empresa, é legal a gente ponderar essa possibilidade de comprar uma ação ordinária, tá? Mas na maioria das vezes, com certeza, vocês vão estar preocupados com dividendos e vão comprar as ações preferenciais, tá bom? Galera, uma outra coisa importante, tá? Que eu quero ilustrar aqui para ficar bem claro essa diferença entre ordinário e preferencial na questão do pagamento de dividendos. Em 2018, a Petrobras apresentou um lucro lá de, se não me engano, 25 bilhões na época, tá? Ela soltou um comunicado para o mercado que ela ia distribuir 7,1 bilhões de reais em dividendos para os sócios, né? Então você fala, puta, eu sou acionista da Petrobras, uma fatia desse dinheiro vem para mim, tá? Aí ela comunicou, todos os acionistas ordinários vão receber 25 centavos por ação. Todos os acionistas preferenciais vão receber 92 centavos por ação. Ou seja, se eu tinha um bloco de 100 ações ordinárias, chegou lá no final do ano, bateu uma TED na minha conta de R$ 25. Se eu fosse um acionista preferencial, cairia uma TED na minha conta de R$ 92. Isso para vocês entenderem a diferença entre pagamento e tratamento na hora de distribuir dividendos entre um acionista ordinário e um acionista preferencial, tá bom? Outra coisa bacana que a gente precisa ficar atento, tá, gente? Para vocês que estão começando nesse mundo de investimento. A gente tem algumas classificações que a B3 divide essas empresas em grupos, né? E os 3 grupos básicos que vocês vão encontrar por aí nas empresas de capital aberto é o nível 1, o nível 2 e o novo mercado. Então o nível 1 são as empresas ainda com algumas regras baixas de governança corporativa. De forma bem resumida, também depois nós faremos um vídeo dando mais detalhe nisso. Nível 2 a gente está ali no médio e o novo mercado são as empresas que estão abrindo capital agora, que eles já têm uma diferenciação, né, de governança, tem algumas regras mais rígidas que eles têm que seguir. Isso também tem a questão do tag along, que vou fazer um vídeo específico disso um pouco mais para frente, tá bom? Mas por que eu falei disso agora? Porque quando você estiver operando empresas no nível 1 e o nível 2, você ainda vai ver essa diferenciação de tipos de ações, de ordinária e preferencial. Já empresas que estão nesse novo mercado, você vai ver um tipo de ação só, que são as ações ordinárias. Porém, nessas ações ordinárias, todos vão ter o mesmo direito a voto, todos vão ter o mesmo direito de dividendo. Por quê? Porque tem um único tipo de ação, tá certo? Então é muito importante vocês entenderem essa diferença. Então, às vezes vocês estão lá, entraram no site da B3 e estão pesquisando uma determinada empresa, vocês olham lá, novo mercado. Nem adianta você procurar ação preferencial que você não vai achar. Ela vai ter lá só as ações ordinárias, tá bom? Deu para entender essa diferença? No próximo vídeo a gente já vai colocar na prática a compra de ações. Mas, gente, aquilo que eu falo para vocês é muito importante, antes de qualquer decisão de investimento, muito estudo, tá? Estudem bastante aquele tema, se aprofundem, entendam o que vocês estão fazendo e comecem com pouco dinheiro. Tá? Comecem com um pouquinho dinheiro e gradativamente vocês vão aumentando à medida que o conhecimento vai aumentando e a confiança também, tá joia? Obrigado pessoal por mais essa oportunidade, vamos pro próximo vídeo, até a próxima.